Gente, é aqueles dias de matéria. O que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, são mais provas, agora definitivas, eu acredito. Não tem como negar o que eu vou mostrar aqui. Eu vou provar para vocês, com documentos, que a Ana Hickman fraudou e planejou a destruição do marido por mais de um ano. Eu vou mostrar. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu disse no início do vídeo que me identifico com esse caso, por quê? Todo mundo sabe que uma ex-namorada minha foi em canais falar besteira, inclusive no canal do senhor Paulo Sérgio Souza dos Santos, canal por título de No Entanto, falar um monte de besteira. Foram já acionados na justiça, o vídeo foi removido e terão que provar tudo o que falaram. Esta mesma senhora que fez a tal acusação, ela também pediu uma medida protetiva contra o André Carpano. E, em seguida, ela tentou, por inúmeras vezes, difamar a minha imagem, me difamar, me injuriar, caluniar, enfim. Fui até chamado de macaco e falou que eu não tenho o direito de me defender porque não sou negro. Uns absurdos tremendos. Esse caso aqui é uma situação, né, que é o que ele vai citar, muito semelhante. E é por isso que eu me identifico. Não estou dizendo aqui que Ana Hickman, né, tudo que vai ser exposto aí representa a minha opinião. Mas quando eu comecei a falar sobre Ana Hickman, a princípio eu falei, estamos vendo uma feminista agindo de forma exacerbada sobre um homem. E quando eu falo feminista, eu não estou dizendo daquela feminista que luta por pautas que defendem a mulher, que colocam a mulher em uma questão de igualdade ao homem, porque a mulher tem o seu direito, não é isso. Mas quando eu me refiro feminista, é aquela que quer estar acima do homem e ter mais benefícios e privilégios do que o homem. É estas que eu me refiro. Porque na maioria das vezes que eu vejo uma pessoa pedir uma medida protetiva em desfavor de um homem, eu começo a levantar as anteninhas de vinil. Por quê? 99% dos casos, a mulher toma muita coisa para si. A casa do homem acaba ficando com os bens, não é só o imóvel, mas veículo, enfim, tudo que o homem tem. E dependendo da situação, o homem nem tem o direito de buscar a própria roupa, fica com a roupa do corpo. E ainda é obrigado a pagar a água, a luz, o telefone e a internet. Então a gente começa a ver que existem algumas coisas aí que são complicadas, não digo todas, mas boa parte dessas feministas atuais agem dessa forma, né? Oi, Lara, boa tarde, obrigado por estar nos acompanhando. Então, como eu estou juntando esta celeuma, nesse caso, como eu cobri boa parte dele, eu me identifico em muitas coisas. A irmã de Ana Hickman ficou no apartamento que é do casal, e o seu ex-marido não tem, até a última vez que eu havia visto, não tinha nem direito de ir na própria casa, na que Ana Hickman está, na que está a irmã da Ana Hickman, e nem nada. Aí eu comecei a falar, tem alguma coisa estranha em tudo isso. Ó quem chegou aqui, nosso nobre amigo e parceiro, o bispo William Santana. Paz, meu nobre, é uma honra tê-lo aqui, obrigado. Boa tarde aí, Josiane Castro e também a Jocelita. Obrigado aí, o carinho e atenção, todo mundo que está acompanhando o baixinho. Aqui, ó, a mulher narcisista é pior do que o homem narcisista. Vou fazer um vídeo com esse tema. Verdade. E é bom que as mulheres digam sobre isso, porque, na realidade, eu sou a favor das mulheres, mas a gente não pode defender todas. Por exemplo, a gente não pode ser a favor do que Suzane von Richthofen, aquela outra loura lá, a mulher lá do rapaz lá da farinha Yoki lá, esqueci o nome dela, e a Flor de Lis. O que essas três mulheres fizeram é insustentável. A gente não pode passar pano. Não é defender a mulher acima de tudo. Tem que olhar o contexto da situação. Mas vamos continuar aqui para tentar entender o que se refere sobre Ana Hickman. Para vocês documentos de como ela montou uma outra empresa que começa com sede no Rio de Janeiro, constituída por um laranja
que tem 700 empresas nas costas, está sendo investigado pela Polícia Federal. Como ela traz essa empresa para São Paulo, bem no momento em que ela briga com o Alexandre, dias antes. E como acontecem as histórias e como hoje ela está transferindo bens da agência antiga, da sua empresa Hickman Serviços, para essa nova empresa, que eu vou contar o nome para vocês aqui. É um caso assustador porque mostra não só uma meticulosidade, mostra que ela foi muito bem instruída, muito bem orientada a fazer tudo isso aqui. Isso aqui tem trabalho de muita gente. Não é fácil, não foi fácil encontrar tudo isso. Eu tive a ajuda de muita gente. Então, é isso que eu vou contar para vocês hoje. A Ana planejou a fraude contra o Alexandre Correia, planejou se livrar das dívidas, 30 milhões que ela também fez, por causa daquela operação fracassada de moda, tentou botar o Alexandre Correia na cadeia, tentou usar a Lei Maria da Penha para manter ele preso e criar uma nova empresa e largar os 30 milhões de dívida e todo o patrimônio com ela e ele só com as dívidas. E eu vou mostrar para vocês aqui. Gente, história de terror, né? Vamos lá, vamos começar... Não, vamos começar aqui. Tudo vai começar, gente, lá para o dia 23 de janeiro do ano passado. Um pouco antes, dia 13 de janeiro. O que aconteceu nesse dia? Nesse dia, nasce no Rio de Janeiro uma empresa chamada Meliat. Uma tal de Meliat, tem aqui. Tá lá. Ela pertence a um cara chamado Eduardo. Eu pensei por um momento que fosse Guedes, mas é Eduardo Duarte. E é um cara lá do Rio que está sendo investigado porque ele é um laranja. Ele constrói empresas para laranja, monta e vende, monta e vende. É um fabricante de empresas, certo? Não tem nenhuma função. Ele monta lá essa empresa, Meliat, não tem nada, ela não movimenta dinheiro, não acontece nada com essa empresa. Nesse mesmo momento, Ana Hickman expulsa o marido do quarto. Lembra da história? Expulsou. Depois vai ficar até o final do ano, até antes da briga, de 11 de novembro, vai continuar posando em casal margarina. Hoje é o meu dia, o dia mais maravilhoso de todos nós, que é o seu aniversário, o meu amor, ela falando para ele. Era tudo fake, né? A gente sabe agora. E ela expulsa ele do quarto, e aí vai começar toda essa história que vai acontecer durante todo o ano de 2023. O que acontece, né? Ela planejou a fraude de uma forma assim, no momento que ele sai do quarto dela, essa Meliat fica dormente, e isso só vai voltar a se reativar em 26 de outubro. Porque a Teresa Meliat não está mais no Rio. De repente, 26 de outubro, ela mudou para São Paulo, para a Rua da Consolação, gente. Depois tem os documentos aqui, né? Aqui. Tem, isso aqui já é dezembro, né? Mas está aqui a empresa, depois ela muda para a Avenida Consolação. Depois ela vai ser transferida para a Rua Apinagés, que é propriedade da Ana Hickman. E hoje ela está na Rua do Bosque, onde também é propriedade da Ana Hickman. Então, veja, mas até aí a empresa continuava do tal do Eduardo Duarte. Não era da Ana, mas a empresa já estava aqui em São Paulo, redondinha, esperando. Aí, o que acontece? Dia 11 de novembro é o dia da famigerada briga de Itu. Eu contei para vocês que 2 dias antes do dia 11, né, na sexta-feira, ela, pela primeira vez, briga feio com o Alexandre dentro do carro, eles estão lá em Itu, tem uma outra testemunha, e sem motivo nenhum ela fala a frase, vou chamar a polícia. Ele não sabia por que ela estava falando isso. Essa frase ele vai ouvir novamente no dia 11. No dia 11, ela fala que vai chamar a polícia, ela chama a polícia, diz que ele agrediu ela, ninguém viu ela sendo agredida, dizem que tem câmeras naquele lugar, não foram apresentadas até agora. A defesa do Alexandre falou que, se tiver, vai pedir, né? Ela vai fazer um BO na delegacia de Itu, e queixa lá que sofreu violência, depois vai fazer o exame de corpo de delito lá na Santa Casa do IML, do Itu, e lá
ela não fala o que aconteceu com ela e o médico faz no laudo, fala assim, machucado condizente com uma queda, nada grave, não rachou nada, não tem nada, nada, tá inchadinho um pouco. Ela sai de tipóia, né, de Itu, e depois de 16, 17 horas está segurando uma criança de 35 quilos no colo. Mas, de qualquer forma... Só isso daqui já derruba totalmente o que ela disse. Se em menos de 36 horas ela já estava segurando uma pessoa, após tirar a tipóia, porque ela pôs a tipóia, em 36 horas já está segurando uma criança, melhor dizendo, de 36 quilos, derruba tudo que ela falou. Esse laudo que não apontou nada que ela tenha sido agredida e que ela não falou quando o médico perguntou o que aconteceu, esse laudo migra para São Paulo, para o IML, e misteriosamente ele vira um laudo de lesão corporal. Mas vamos lá, isso foi dia 11 de novembro, certo? A famosa briga. Dia 17 de novembro, veja bem, dia 17 de novembro, o Alexandre é chamado para uma conversa lá com os advogados da Ana Hickman, e ele é coagido a assinar documentos para se afastar das empresas Hickman, né? Aqui. Eu preciso fazer um comentário aqui. Eu estava conversando com a Pisquet, falei sobre esse assunto quando ela me passou, e tem algo que é uma realidade. Todas as vezes que você vê um casal unido, e às vezes você vê, por exemplo, um homem que tem um jeito meio carrasco, meio... Não que eu seja a favor de ignorância e violência, não é nada disso. Mas você vê um homem sisudo demais e a mulher próspera, procure saber o porquê que eles são prósperos. Eu vejo que Ana Hickman é uma mulher talentosa, bonita, é uma modelo que, diga-se de passagem, mesmo que ela não esteja mais como modelo, ela é muito requisitada ainda e muito apreciada o seu serviço. Só que tudo que ela teve foi junto com o marido. Ele pode ter sido errado em algumas falas, bruto, estúpido, arrogante. Ele pode ter cometido algum deslize? Pode. Relacionamento não é fácil. Não é fácil. Você conviver com uma pessoa é difícil. Todos nós temos defeitos. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Só que eu vou dizer uma coisa. Independente do que ela venha fazer, seguir sua vida, eu acredito que Ana Hickman, nunca mais na vida dela, ela vai ter um homem como o Alexandre. Nunca. Nunca. Igual o ex-marido dela, nunca ela vai ter. Ele foi o cara que soube administrar, ele é o cara que estava na frente, ele era o cara que projetou ela, ele é o cara que manja dos Paranauê. Ela não encontra outro tão fácil. Vai por mim. Não encontra. Pode achar outros homens, mas igual o ex-marido, nunca mais ela encontra. Nunca mais. E ali eu confesso que é a união, entre aspas, perfeita, né? Porque ela é uma mulher de pulso, é uma mulher de garra, ela é uma mulher convicta do que quer. Isso é notório. A expressão dela corporal já demonstra isso. Eu não estou aqui atacando ela não, viu? Eu estou falando bem dela. Ela tem essa postura de ser uma mulher de garra. E uma mulher de garra precisa de um cabra macho do lado. Não é projeto de homem, não. E eu não estou falando que se ela arrumar um outro homem, enfim, que o outro homem não é homem, mas não é igual o ex-marido. É nesse aspecto que eu estou falando. Homem de postura, homem forte. E quando eu digo homem forte, não é de musculoso, não. Eu me refiro a um homem que tem visão de águia.
Um homem que sabe o momento de falar, o momento de calar, um homem que sabe como se impor, um homem que sabe administrar, porque hoje em dia o que mais temos é moleque. Homem de verdade é raro. Nós vemos é moleque. Tanto é que muitas pessoas vieram me indagar a passagem bíblica, né? Que vai chegar o dia em que 7 mulheres irão procurar e pegar um homem e falar: é tu mesmo, venha. Nós vamos viver isso, por quê? Essa profecia está para se cumprir, por quê? Boa parte dos homens atuais são banana. Não são homens de verdade, homens de pulso, que sabem como lidar. E às vezes você vê um homem calado ou sorridente em uma situação, não é porque ele é frouxo ou ele é burro. Pelo contrário, ele está jogando o jogo. E muitas pessoas não entendem isso. Olha só, ela não precisa de homem nenhum. Ai, ai. Eu te. O Livros para Adorar? É... Ai, ai, ai. Ninguém é completo, feliz e realizado nessa vida sozinho. O homem precisa de uma adjutora, assim como a mulher precisa de um companheiro. É Bíblia. Se você vai contra a palavra de Deus, a minha sugestão, você muda o seu nome, Livres para Adorar, porque você não está seguindo a palavra de Deus, tá bom? É minha sugestão. Muda o seu nome. Não fala que é coral que vai louvar, adorar a Deus. Se Deus fez a mulher para ser a companheira do homem, e o homem para ser o companheiro, não é para o homem pisar na mulher e ser mais que a mulher, não. É para estarem unidos. Se você é contra isso, muda o seu nome, por favor. Muda o seu nome, que não está condizente, tá bom? É um conselho que eu te dou. Vamos lá. A ideia, a proposta que é feita para o Alexandre é a seguinte: pancada no sentido você palavra, se afasta. não é de agressão física, não. E a gente esquece essa história. Isso. Esquece, não tem mais BO, não tem mais nada. Assina aí, é melhor. Deixa ela cuidar de tudo, e pipipi, popopó. Você também aproveita, né? Vai, se afasta aí das outras CNPJs, né? Que tem. Você continua sócio, mas não mexe mais nada. E o Alexandre, coagido desse jeito, né? Todo mundo publicando, todo mundo já avisando aí do que tinha acontecido, ele assina. Isso é no dia 17 de novembro. 3 dias úteis depois, a Ana Hickman vai na polícia aqui em São Paulo e acusa o Alexandre Correia de ser violento, de ser agressivo, de andar armado, de usar uma arma sem registro e de ameaçá-la, de estar rondando a emissora Record e onde ela está. Porque ele estava em Itu ainda, né? E ela fala que ele tem uma arma em casa, em Perdizes, e pega uma Lei Maria da Penha, pega a bendita medida protetiva, Lei Maria da Penha, 22 de novembro. 23 de novembro, 24 horas depois, que será, né? Aconteceu uma coisa aí logo pela manhã, mas isso eu não posso falar, né? Aqui em São Paulo, aqui no apartamento deles, alguma coisa aconteceu, né? Relativa a uma arma. Mas vamos lá. Dia 23 de novembro, o Alexandre é chamado lá em Itu pela delegada para ir depor sobre o BO que ela tinha feito dia 11. E aí, papo vai, papo vem, eles revistam o Alexandre, eles colocam, olham o carro dele também, investigam o carro dele, não tem nada lá no carro, não tem. E aí, como quem não quer nada, a delegada fala assim: olha, só para te avisar, bem assim, tipo assim, a propósito, só para avisar, estão arrombando tua casa lá em Perdizes. E ele falou: como? A Ana tem chave, eu tenho chave, meu advogado tem chave, a irmã dela, Isabel, tem a chave, a outra irmã dela,
tem a chave. A Fernanda, Isabel, todo mundo tem a chave. Por que tem que arrombar? Ah, não, tem que arrombar. Que era a bela história da arma que eu já contei aqui, que é um mistério, né? Foram atrás da arma, não acharam a arma. O Alexandre sai com o advogado dele de Itu para São Paulo. A Ana não podia estar na casa, obviamente, porque a polícia estava lá. Ele descobre que levaram tudo que ele tinha, menos as roupas. Tudo de valor que ele tinha, inclusive cartão, cheque, dinheiro, tudo. E o advogado dele, doutor N, começa a ligar para Itu, falar: como é que vocês tiraram os documentos dele daqui? Começa a pressionar a delegacia, até que a Ana Hickman, segundo o advogado do Alexandre, Enio Murado, liga para ele, Enio, e fala: para de encher o saco do delegado, quem mandou tirar as coisas fui eu. Então, veja, ela não só mandou invadir o apartamento porque teria uma arma lá, como também mandou tirar tudo que o Alexandre tinha e deixou ele só com a roupa, não deixou mais nada. Quando os guardas entram lá, os policiais civis entram lá e não encontram a arma, eu apurei que Ana, sua irmã Fernanda e outros amigos próximos, como Eduardo Guedes, ficaram meio atordoados. Será que aconteceu nessa arma, né? Bom, o Alexandre vem para cá, descobre que não tem mais nada, ele viaja com o advogado. E dia 23 de novembro, na hora do arrombamento, surge uma nova empresa em São Paulo chamada Hickman House. A Hickman House. O que é a Hickman House, gente? A Hickman House é a antiga empresa Meliá do senhor Eduardo Duarte. Uma empresa gelada, laranja. Eita, e aqui é documento. Eita lasqueira, que agora lascou. Veio do Rio, veio para São Paulo, fica adormecida em São Paulo. No dia que ela tem o arrombamento, que ela acha que o Alexandre seria preso, tinha certeza que o Alexandre seria preso, escorraçado e nunca mais ia sair da cadeia, porque tinham encontrado uma arma na casa dele. Nesse dia, ela já tinha montado, aí, dia 23 de novembro, uma empresa chamada Hickman House. O que a Hickman House faz? Saiu de cena o Laranja Carioca e a nova proprietária é a Ana. Aí ela passa a ser, ela começa a transferir todos os bens, um por um, todos os contratos, um por um. Veja bem, eu estou no dia 24 de novembro, gente. Dia 22, ela pediu a Maria da Penha. 23, arrombaram o apartamento, era para ele estar preso. 24, ela começa a transferir os bens das empresas que ela tinha com o marido para a nova empresa que só ela tem. Gente, isso aqui é uma fraude patrimonial, mas ela se entenda depois aí com a justiça. Vocês se lembram quando eu falei sobre o divórcio dela, que a justiça não permitiu, alguma coisa tinha? Vocês se lembram disso? Quem me acompanha lá no Labareda Sobrenatural sabe muito bem que eu bati muito nessa tecla. E eu falei, se a justiça ainda não permitiu o divórcio na época, é porque tinha alguma coisa. Alguma coisa estava rolando. Tá aí. 2 dias depois, 26 de novembro, o que acontece? Ela vai fazer o depoimento na Record, em rede nacional. Destrói o marido, fala tudo que podia contra ele, chora, fala que ele é um péssimo pai, que ele fez fraude, desviou dinheiro, que ela não sabia de nada, que só agora, em outubro, pipi, popó, violência doméstica, e causa uma comoção e uma revolta nacional. O Alexandre não pode mais sair de casa, tem que se esconder no imóvel de uma amiga aqui, por telefone ou pessoalmente ameaçado de morte e de agressão. Um dia depois, né? Isso foi dia 26 de novembro, segunda-feira, um dia depois, o que ela faz? Ela vai na justiça e pede que o divórcio dela seja baseado onde? Na lei Maria da Penha, porque daí corre, vai tudo voando, ela já pegava todos os bens, já estava transferindo mesmo, ele estava ferrado. Isso aqui já é sinal de desespero, né? Porque ia ser tudo mais calmo se ele fosse preso. Se ele fosse preso, tivesse achado a bendita arma que ele
disse que nunca ouviu falar, ninguém ouviu falar. É por isso que eu digo para vocês, ó, prestem bem atenção. Eu sei que nem todas merecem ouvir o que eu vou dizer agora. Nem todas. Mas 99% das mulheres que estão usando atualmente a Lei Maria da Penha é para tomar alguma coisa do companheiro. Infelizmente, essa é a realidade. Estão usando de forma equivocada a lei, de uma forma prejudicial. A maioria das mulheres pedem, não é porque eu sei que existem casos de homens que são, enfim, pessoas que deveriam estar presas há muito tempo. Mas a gente vê que tem muita mulher espertinha, que é louca para tomar tudo que o cara tem. É a realidade. Falar. Ninguém nunca viu na casa, ele estaria preso e tudo isso tinha acabado. Ele teria sido vítima de uma fraude, não teria percebido e ia ser dono de uma dívida de 30 milhões, porque, no fundo, o que a Ana quer é não pagar a sua parte dessa dívida de 30 milhões. E ela sairia do caso como mais e ambos devem pagar, de violência tanto um lado quanto o outro. doméstica no Brasil. Coitada. Dia 29 de novembro, 2 dias depois de ela entrar com essa ação, a grande primeira derrota de Ana Hickman. A justiça rejeita fazer o divórcio pela Maria da Penha. Não vai fazer. É enorme. Ela sofreria depois outra grande derrota. Foi o que eu falei. Que era ela tentar tirar a guarda, né, a participação do pai da presença do filho, né? A guarda compartilhada. Também não conseguiu. Mas ela continua transferindo as coisas aí até o momento, ela continua transferindo todos os bens. 7 de dezembro tem mais mudanças na atividade econômica, né, da empresa. Aí já está toda feita a transferência, ó, Meliá, né, já vai passar para Hickman House, está aí, ó, inscrição nacional, né, cadastro de pessoa jurídica, foi criada. Essas outras CNPJs dela ficam abandonadas, largadas na rua da Sarjeta, lá na Sarjeta, e ela continua transferindo as coisas aí, vai para o dia 8 de dezembro, 9, até janeiro, né? 27 de janeiro é quando eu descubro que eu tenho provas, né? Que ela fraudou provas contra o marido e mentiu à justiça, a vara da família. 28 de janeiro eu mostro o estranho caso do arrombamento do apartamento. É nesse momento que eu não tenho mais contato com Ana Hickman e sua entourage. Dia 30 de janeiro, eu descobri como foi o minuto a minuto do que aconteceu dia 11, né, com relatos de laudos do Alexandre, do advogado dele, tentei falar com ela, não quis falar. E aí eu conversei sobre tudo isso, levei esses documentos aqui, né, mostrei para alguns advogados, amigos. Eles falaram que tudo isso que eu estou mostrando mostra o seguinte: a empresa House, Hickman House, foi comprada de um laranja 1 ano antes para ficar adormecida, mas ficar pronta para a hora que ela desse o golpe no Alexandre. Ela cometeu fraude patrimonial, desvio de patrimônio, fraude fiscal, fraude contra credores, sonegação de imposto de renda e dissimulação. Procurei o advogado do Alexandre Correia, eu mostrei para ele vários documentos aqui, já entrou com um pedido de queixa-crime contra ela no DEIC. De novo, está enviando todas as provas materiais, que ele também conseguiu aqui, e está enviando todas as provas para a Receita Federal para mostrar como a Ana Hickman está transferindo patrimônio e sonegando imposto. Obviamente, eu tentei falar de novo com a Ana Hickman, com seus advogados, mandei e-mail, mandei mensagens, escrevi para a assessora dela e, mais uma vez, não vão falar comigo, o que é evidente. Estou tentando encontrar o tal do Eduardo Duarte, né, que é esse criador prolífico de empresas. E é isso, gente. O que ia acontecer tudo no fim da história era isso que eu falei para vocês. O Alexandre ia ser preso, a Ana Hickman ia ser a vítima número 1 milhão da Lei Maria da Penha. O Alexandre estava preso essa hora. E essa mulher, né, que está recebendo tanto apoio, né, de pseudo-feministas, embaixadora nova agora da Maria da Penha, essa mulher está fazendo um plano de destruição do marido há mais de um ano. E pode ter certeza que se ela começou isso em janeiro,
Isso começou antes, óbvio, né? Ninguém ia bolar tudo isso aqui. Isso aqui é uma coisa altamente profissional, né? É que o jornalismo é mais ou menos para isso mesmo, né? Você vai caçando as rebarbas, porque você não consegue, em termos de CNPJ, e às vezes nem de pessoa física, você não consegue apagar seus rastros, né? Mas é muito interessante você ver uma empresa do Rio, por que ela não construiu a própria empresa aqui em São Paulo? Porque ia ficar muito fácil descobrir isso. Então, ela cria lá não é na Jusfesp, né? Na Juscerge do Rio de Janeiro, porque ninguém ia procurar lá, que é a empresa que ela teria um dia, teria sido criada lá. É isso, gente. Mas E aí, família, eu quero mais uma vez agradecer imensamente a todos vocês que me acompanharam até aqui. Quero deixar em aberto que o intuito desse vídeo não é caluniar, difamar ou desonrar nenhuma pessoa. Não tolero nenhum tipo de preconceito, discurso de ódio e intolerância religiosa. Esse vídeo é apenas para trazer informação onde apuramos os fatos. Se quiser ver na íntegra, já estão ligados. Um desses cards aqui, ou então link no comentário fixado. Um forte abraço do Baixinho, até um próximo vídeo. Fui!